noite, pessoal. Nós estamos em mais uma live aqui. Estou chamando a queridíssima Isabel Nunes. Seja bem-vinda, boa noite. Tudo bom, Letícia? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, minha querida, tudo bem? Tudo bem, estamos seguros em casa, que é o que importa nesse momento. Isso. E, pessoal, boa noite. Hoje estamos em mais uma live da Abracrim Nacional com a especialíssima e queridíssima Isabel Nunes. Eu tenho muito prazer em apresentá-la a vocês. Temos aí muita gente do Brasil todo, Maranhão, já assinou aqui, São Paulo. Fico muito feliz pelo carinho de vocês. Gostaria de agradecer ao Dr. Elias Matarassade, a Thaís pelo convite, Tiago Minagê e a Maíra, que são presidente e vice-presidente da Abracrim do Rio de Janeiro, e a doutora Vanessa Ribeiro também, que é presidente da Abracrim Mulher e está lançando o segundo projeto do Mulheres na Advocacia Criminal, segundo livro aí, que está fazendo o maior sucesso. Muito obrigada. E hoje nós vamos conversar com a Isabel Nunes, que veio com a gente aqui conversar sobre família judicial. Eu que ano passado tive o prazer e a primeiro contato que eu tive com você foi através de um artigo seu no Conjunto, que você fala do contraditório, a questão do lava-jato, da comunicabilidade, estava no auge aquela discussão toda, e ela falou sobre família judicial, que ela teve um estudo presencial, que ela até chama de etnografia, ela não, né? É um termo técnico. E foi muito bacana poder vivenciar e pegar um pouquinho dessa experiência e trazer para a prática mesmo da advocacia criminal, do júri. Então, eu com ela, com Isabel Luiz, que é antropóloga, advogada, pesquisadora do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal Fluminense e do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, correto? E também integra a Comissão de Defesa do Estado Democrático da OAB do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. Oi, Letícia, obrigada. Primeiro, quero te agradecer por tantos comentários generosos, né, com a minha pessoa. E agradecer você pela oportunidade de hoje. Agradecer a Thaís, em especial, né, que é uma mulher que eu admiro tanto, que eu conheci Thaís muito rapidamente lá em Porto Alegre, mas foi meio imediato assim a admiração por essa mulher uma advogada criminalista tão aguerrida, né? E a Maíra, Thiago, que é meu amigo pessoal, querido, Maíra também. Voltou. A sua tava, mas acho que foi rápido, já voltou. Já voltou. Bom, Letícia, então, voltou. Bom, um colega aqui perguntou qual é o tema. A Letícia falou um pouco de um artigo que eu escrevi, mas eu vou falar um pouco rapidamente assim da minha tese. Na verdade, eu não vou falar da tese inteira, porque tese é um troço que é muito grande, né? Como você falou, eu sou antropóloga, sou doutora em antropologia, mas eu sou advogada também, e estou nesse momento, inclusive, nesse processo de retorno para o direito, que tem sido um momento muito especial da minha vida, também de reencontrar coisas que sempre foram tão caras para mim. Pois bem, o que é esse negócio de antropologia que as pessoas perguntam? Então, por que eu fui fazer antropologia, né? Porque eu tinha sempre, e acho que é uma angústia que vários colegas compartilham comigo, que era, eu fui fazer direito, cheguei na faculdade de direito e achava que eu ia trabalhar com pessoas, né? Que eu ia lidar com pessoas, administrar os conflitos das pessoas, e qual não foi minha surpresa quando eu vi que o que a gente fazia na faculdade era outra coisa, era lidar, na verdade, com burocracias muito mais do que com pessoas, e que muitas vezes os conflitos eles ficavam apartados do judiciário, né? Então isso era uma questão que me instigava. E aí eu terminei a graduação, eu tinha feito estágio em escritórios corporativos, eu não gostava, porque eu não queria trabalhar com essa coisa de empresa, me incomodava, né? E fui fazer pesquisa, que eu sempre tive um professor fantástico na graduação, que é o professor Rodrigo Azevedo, que é um sociólogo e tal. E aí aí foi meio engraçado, assim, que eu tive uma experiência, fui para o Ministério da Justiça, depois eu voltei para Porto Alegre. E aí, quando eu entrei no mestrado, a vida acadêmica me dragou. Então, assim, as pessoas perguntam, Isabel, você não quis mais advogar? Não. É porque, como eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou gaúcha, dá para ver pelo meu sotaque, eu vim para o Rio fazer mestrado e a vida acadêmica me dragou de uma maneira
que foi tudo dando certo e assim eu fui fazendo meu mestrado e meu doutorado. E aí, por que antropologia? Porque a antropologia, ela tem, o direito, ele não tem assim, os cursos de doutorado e mestrado em direito não costumam ter uma metodologia de pesquisa, né? O que a gente tem são pesquisas doutrinárias, são pesquisas de doutrina, de textos, mas não existe essa... Tanto que nos Estados Unidos é muito comum os pesquisadores em direito, os professores fazerem 2 doutorados, um em direito e um fora do direito, para ter o método de pesquisa. Então, para ter um método. Então, tem colegas que fazem na sociologia, nas ciências sociais, na antropologia, na economia, né? Porque são formas diferentes de entender a produção do conhecimento. Pois bem, e a antropologia, ela tem uma questão específica que é entender como as pessoas fazem as coisas. Que, no caso do direito brasileiro, conecta muito bem. Por quê? Porque os nossos livros de direito não explicam como as pessoas fazem as coisas, né? Se a gente pensar que se a gente pensar os nossos livros de doutrina, hoje isso tem mudado. A gente tem, por exemplo, inclusive o Thiago, né? Que é um colega muito querido. O trabalho do Thiago é muito isso. Ele diz, não quero ficar trabalhando com esse mundo ideal que não tem sentido, vamos falar da prática. Mas o campo do direito se estruturou nessa ideia de uma desconexão entre a prática e a teoria. Vai fazer precisamente isso. A antropologia olha para as práticas, para como as pessoas fazem as coisas. Foi por isso que eu fui fazer doutorado nas ciências sociais, na verdade. Foi para conseguir pensar o direito como um fenômeno social. E isso no processo penal é fundamental, porque que é o que eu trabalho hoje. Eu trabalho com processo penal empírico, né? Embora meu pós-doc seja sobre os advogados criminalistas também, que eu vou falar um pouco como é que eu fui parar nesse assunto, mas enfim... pois é, eu fui parar com os advogados criminais, voltei para a advocacia criminal por vários motivos, mas enfim. Então, o que eu sempre notei e que sempre me causou muito incômodo é essa questão de que o que está nos livros não é o que as pessoas fazem. Tanto que nos dizem, quando você vai aprender, vai fazer estágio, você vai aprender direito, né? Na realidade, na prática. E ainda assim é muito burocrático, é muito papel, ainda não é... Não é o que a gente de fato faz. Né? Então, e essa desconexão que me incomodava demais, assim, era uma coisa que me batia o tempo todo. E aí, o que a antropologia, então, me ajudou a fazer? A ter ferramentas para entender o direito como um fenômeno social. E isso no processo penal, especificamente, é muito importante. Porque a gente pega os doutrinadores nos dizendo como as coisas devem ser, só que eles não olham para como as coisas são. Né? Então, por exemplo, agora que você falou do outro artigo no Conjuro que eu escrevi com o Newton, que está aí, inclusive, já passou. Então, já até acenou para a gente aqui. Acenou, então. Então, oi, Newton, oi. A gente estava conversando sobre o que ia acontecer com o júri, né? Nos tempos de pandemia. E aí a gente falou assim, bom, o júri tem um problema que é maior do que a questão das audiências à distância. O problema do júri é que a produção da decisão judicial, ela passa necessariamente pelo ritual. Porque nos outros processos criminais, o juiz vai fazer a instrução, né? E ele vai se fechar no gabinete dele, vai lá com a equipe dele e vai produzir as decisões. Então, não tem uma produção ritual da decisão. O jurado não, ele precisa do ritual. Então, quando você tira o ritual, você tira a produção da justiça. E isso é muito importante no contexto brasileiro, porque o processo penal, e aí é um problema, eu sempre acho assim, as pessoas gostam muito de direito penal, de criminologia, eu falo, gente, o que importa é o processo, porque o processo que são as regras do jogo, e o processo que é um garantidor de direitos, né? É o processo que vai servir, na verdade, para essa proteção do cidadão contra o Estado, que é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Enfim, então, entender o processo na prática era a minha grande questão. Aí, o que eu fiz? Fui fazer uma etnografia no Tribunal do Júri, que é aí que surge esse negócio de família judicial, que é um conceito que interessa muito aos advogados, porque os advogados ficam excluídos dessa relação, né? E eu vou falar um pouquinho disso então. Aí, o que é uma etnografia? Uma etnografia é uma pesquisa qualitativa, né? Ontem a Fernanda Prates, que também passou aqui, não sei se ela ainda está aí, mas a Fer estava falando lá nos Jovens Criminalistas. Olha, que linda! A Petrento... Ana Paula.
Ana Paula. Ana Paula. Paula. É porque a Ana Paula é maravilhosa. A gente se segue, mas eu esqueço e só vejo o arroba, né? Bom, ontem a Fer estava falando sobre a importância da pesquisa empírica. E é essa a importância. Quando você tem um livro de doutrina, ele é descolado da empiria. Porque ele não é uma teoria, ele é uma doutrina. É como as coisas devem ser. E aí, a etnografia consiste precisamente nisso. Você faz um trabalho de campo. Eu fiquei durante 1 ano e meio acompanhando o trabalho dos agentes do Poder Judiciário. Foi aí que eu conheci o Newton, né? E da Defensoria e do MP. E aí você fica esse tempo da sua vida. Então eu dediquei 1 ano e meio da minha vida para ficar lá acompanhando, observando, né? Eu cheguei no campo por conta da Defensoria Pública, mas acabei, obviamente, conhecendo todo mundo. E aí eu parei, assim, realmente, eu tinha bolsa de pesquisa, então eu parei a minha vida totalmente, assim, não tinha compromissos fora esse, eu ia para o júri, saía do júri a hora que o júri terminasse. Então foi ótimo não estar advogando nesse período, porque eu pude, de fato, fazer uma pesquisa e me dedicar para essa questão, né? Pois bem, não que eu acho que precise disso não, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que eu acho que quem advoga, quem é agente, também pode fazer belíssimas pesquisas, porque só quem é agente consegue entender várias categorias que tá vendo ali acontecendo. Mas enfim, e aí eu ficava lá o dia inteiro com eles. E aí, eu comecei a perceber, eu foquei muito nessas interações. As pessoas me perguntam, Bel, você manipulou processos? Não. Eu, às vezes, olhava os processos quando eles me mostravam, olha, aqui tem um processo interessante, dá uma olhada nesse caso, vem ver como é que é. Ou quando eu queria saber, mas era muito eventualmente. Eu focava muito mais nas interações. E percebendo essas interações, eu fui entendendo que várias relações se estabeleciam ali especificamente. E aí que eu pensei nesse nome que é a família judicial. E o que é a família judicial, né? A família judicial não era uma coisa que eu inventei, sabe? Não foi uma coisa assim, a Isabel inventou, não. Não. Os próprios agentes que usavam esse nome. O juiz se apresentava. Eles usam. Eles usam. O juiz, Letícia, começava a sustentação, e aí quando ele ia abrir os trabalhos, né? Ele já avisava os jurados. Aqui nós somos uma família. Ele dizia assim, aqui nós somos uma família. Nós não pessoalizamos, nós institucionalizamos, mas nós somos uma família. Pois bem, o que significa ser uma família, né? E quem está abarcado nessa família judicial? Ser uma família, ainda mais numa sociedade com uma herança católica como a nossa, é uma questão simbólica muito forte. Né? Tem uma relação com essa simbologia, né? Quando você olha para um amigo seu e fala, você é da minha família, tem uma carga... Irmão, né? Meu amigo, meu irmão, meu brother, tem uma carga muito forte. Tem uma carga representativa muito grande, né? No uso desse termo. Então, quando o juiz diz isso, e aí que começou a ficar curioso para mim, porque eu pensava assim, mas esses caras... Obviamente que conhecedora do judiciário, eu sabia que eles não eram família, né? Exceto se fosse, sei lá, um cara que passou num concurso, filho de alguém e tal. Porque no primeiro grau nós não temos a questão das nomeações, né? No primeiro grau no judiciário você pode nomear ninguém. No segundo você até pode, mas eu estava fazendo pesquisa no primeiro grau. Então não era a família de sangue, era a família simbólica. Instituição. Exatamente. Só que família é um conceito muito caro. E, coincidentemente, família é um conceito muito caro para a antropologia. Porque é muito doido, né, isso? Porque a antropologia mostra que família não é uma questão sanguínea, como a gente naturaliza. Família é uma questão cultural. Na verdade, é o Lévi-Strauss que vai falar num dos trabalhos dele, ele vai mostrar que o que existe em qualquer sociedade no mundo é o tabu, é a interdição. Então, em todas as sociedades existem questões muito relacionadas à sexualidade que são tabu. E às vezes é o pai com uma filha ou a mãe com um filho, mas às vezes não, às vezes é um irmão, às vezes é um tio. Então, o que a gente tem sempre é uma interdição nas relações familiares. Mas não necessariamente é como é para nós.
Então, essa questão, né, de pedofilia, né, da questão dos pais que violentam as crianças e tal, isso não é assim em todas as sociedades. E o Lévi-Strauss vai mostrar que os laços familiares são construções culturais, né? Que em várias famílias, em várias sociedades, você vai ter, às vezes, o tio é o cara mais importante, não é o pai. Porque o tio, que é o cara que é irmão da mãe, o pai é o cara que foi ali e produziu aquela criança e ele vai embora. Então, não tem essa relação familiar como a gente tem. Então, família é um troço cultural. E aí eu fui destrinchar isso no judiciário. No funcionamento daquele espaço ali, né? Do júri, especificamente. E me chamava muito a atenção o fato de que os advogados eram sempre excluídos desse negócio. Sempre. Que era uma relação muito doida, né? Que era uma relação que se conectava com os defensores públicos, mas não com os advogados. Então, claro, a gente tem um sistema de organização do nosso poder judiciário em que a gente tem um defensor titular, né? Um promotor titular e um juiz titular. Isso também é um contraste muito brasileiro, porque eu sempre costumo dar o exemplo da França, até quem já me ouviu falar deve estar cansado, mas assim, a França, os juízes circulam entre as varas. Não existe esse papo de a minha vara. A minha vara. Não, a vara não é sua. Você é um funcionário público, servidor, que vai, claro, tem um poder maior do que um funcionário burocrata de chão, chamam, né? Eles gostam dessa divisão na França de burocracia de vários níveis, então é um alto burocrata, mas é um burocrata. Então não existe essa relação de a minha vara, o meu escrivão, o meu oficial. Nada disso. Meu cartório, né? Ele circula entre as varas para fazer a decisão e as audiências são muito voltadas para digamos assim, uma pedagogia da sociedade, para a sociedade aprender o trabalho da justiça, que é o oposto de tudo que a gente vive na nossa justiça, no nosso judiciário. E aí eu olhava para aquilo lá e via o jeito que os advogados eram maltratados. E outras duas partes importantes da tese são os acordos e os júris de briga, os júris de bolas divididas, que os meus interlocutores chamavam, né? Que são os júris que, de fato, vão haver teses antagônicas, não vão haver pedidos semelhantes e, por isso, vai ter uma briga ali, né? Uma briga real em que os jurados vão decidir. Mas eu vi muito mais júri de acordo. E por que isso é importante para pensar a família? Porque eu nunca vi isso, por exemplo, com advogados. Os acordos. Os acordos, eles aconteciam somente com os defensores e promotores. Por quê? Porque eles se conhecem. Porque eles têm uma relação de confiança. A categoria que eles usam é confiança. Para fazer um acordo, você precisa confiar. E quem é que você confia? Quem está com você todos os dias. Então, essa categoria da família judicial aparece precisamente aí. Porque ela vai ser um demarcador, inclusive, para a dinâmica do julgamento. Quando você tem um julgamento de advogado, né, que, aliás, eu vi pouquíssimos, assim, eu fui esperando encontrar os grandes tribunos, né? Fui achando que eu ia chegar lá e encontrar um Evandro Lins e Silva jovem, achando que ia ter um grande criminalista em formação ali, e não tinha. E foi aí que virou minha pesquisa do pós-doc. Porque na minha pesquisa do pós-doc eu falei, não, eu preciso agora entender onde é que os criminalistas estão, porque se eles... Né? Quem já leu O Salão dos Passos Perdidos, o livro do Evandro Lins e Silva, que eu recomendo. Você já leu? É maravilhoso. Já. Muito legal. Eu acho que assim, todo criminalista precisa ler aquele livro, porque é um livro realmente um depoimento belíssimo sobre a vida do advogado criminalista, né? E que advogado criminalista, né? E aí eu achei que eu ia chegar lá e encontrar, sei lá, vários Evandros se formando, fazendo júri. Não tinha ninguém. Então eu vi muito poucos. Tem poucos. Muito poucos. E as pessoas me diziam, mas tu nunca viu o fulano? Eu digo, não. Nossa, mas o fulano é um grande advogado de júri. Eu digo, gente, eu fiquei 1 ano e meio lá. Eu vi, assim, muitos defensores, né? O Newton, que tá aqui com a gente, era um dos defensores que eu conheci lá, né? E eu ficava circulando, eu não posso falar por questões éticas qual era o júri que eu ficava mais tempo, mas eu ficava circulando. Então eu encontrava, conhecia, falava, conversava com as pessoas, conhecia os juízes, conhecia os promotores e tudo mais.
Pois bem, então a família era um demarcador muito grande nessa questão. E quando chegava um advogado, eu via a maneira que os advogados eram tratados com muita desconfiança. Não por parte dos Uhum. defensores, jamais, porque os defensores, obviamente, são, né? Se não nossos colegas, Óbvio. digamos assim, diretamente, porque eles têm uma relação muito próxima com o Estado. Aliás, esse é um ponto importante que eu não posso esquecer de falar. Uhum. Que era isso também que tinha em comum a família judicial. A família judicial, diferentemente dos advogados criminalistas, a família judicial toda é vinculada ao Estado. Né? Então, aí estamos falando para criminalistas, certamente, vários criminalistas estão aí com a gente. E aí eu sempre acho muito curioso quando eu pergunto para os meus alunos qual é a profissão por excelência de defesa da liberdade. E eu já ouvi em sala de aula que é o MP. Eu quase morri, quase caí para trás. Eu disse assim, como assim o MP, cara pálida? Aí O quarto poder, né? é totalmente equivocado, né? Aí o aluno falou assim, não, professora, porque desde a Constituição eles estão para defender os nossos direitos. Aí eu olhei para ele e disse, você sabe quem é o titular da ação penal, companheiro? Aí ele disse, o MP. Eu disse, então, quem que você acha que são os defensores da liberdade? Aí ele olhou para mim e falou, os defensores públicos. Eu falei, não, querido, os advogados, entendeu? São os advogados. Porque os defensores públicos, embora a gente tenha, né, defensores super aguerridos, militantes, e a nossa defensoria, a defensoria mais antiga do Brasil, né, aqui no Rio, a defensoria mais... e é uma defensoria histórica, né? De uma luta muito importante, inclusive na elaboração da Constituição, enfim, uma instituição mais do que necessária e maravilhosa, e não é uma crítica, eles são vinculados ao Estado, né? E nós não. A gente trabalha o tempo todo de uma maneira... E aí a ideia de profissional liberal que sempre me incomoda muito, assim, que os alunos não se dão conta... quando eles estão fazendo direito, que é por isso que é uma profissão liberal. Porque é uma profissão que tem a ver com o surgimento do Estado, mas contra o Estado. É a profissão que surge contra o Estado. E isso era algo comum na família judicial. Era a questão deles serem todos agentes do Estado. Né? Claro, instituições diferentes, defensoria vinculada ao executivo, o MP lá com a organização deles, o judiciário com a organização deles, mas todos são vinculados ao Estado. E isso interfere, inclusive, no tipo de trabalho. Por que um advogado não vai fazer um acordo? Né? Porque o advogado está ali, ele está numa outra posição, inclusive de recebimento dos seus honorários, que é diferente. Né? A maneira como o advogado vai ser cobrado pelo seu trabalho também é outra. Então, e aí eu fico muito chocada. Então, quando os alunos não se dão conta de que a advocacia é a profissão por excelência de defesa da liberdade, das garantias e dos direitos, justamente também porque pode lidar... Né? O defensor público ele tem uma vinculação institucional muito forte. Ele precisa dar conta do desempenho das suas funções. O advogado não, ele pode dizer não quero esse caso e tal, quer dizer... Tem que seguir algumas questões éticas, mas o advogado tem uma outra vinculação. Então, o advogado não é... Desculpa. Não, tem sim. Não. Estava só concordando. Então, a família tinha a ver com tudo isso. E a família mexia diretamente com essa questão dos acordos e das brigas. Porque as brigas aconteciam normalmente quando tinha advogado. Ou quando eles não concordavam, que era um caso muito difícil, assim, de não concordarem. Então, isso foi um choque para mim também, viu? Porque eu achei que eu ia chegar lá e encontrar um monte de briga, né? E não encontrei. E aí, foi muito engraçado, assim. A única briga grande que eu vi não foi uma briga por conta da gravidade do crime. Assim, eu achava que eu ia encontrar uma questão da gravidade do crime que ia levar os agentes a brigarem mais. Mas nada disso. Na verdade, eu acabei encontrando a maior briga era por conta da questão da investigação. Foi um caso em que envolvia milicianos e havia uma disputa se o delegado havia feito bem a investigação. E significava que absolver os acusados, inclusive era uma tentativa. Olha só, não tem nada de grave, né? Era uma tentativa, a pessoa estava viva.
Gente, não foi nada assim, perdeu uma perna, entendeu? Foi uma tentativa e a pessoa tinha tomado uma facada, sei lá, um tiro que tinha ido errado. A pessoa estava viva, não tinha nada de... Enfim, uma tentativa leve mesmo, assim, não era uma tentativa na cara, que a pessoa quase morreu e tudo mais. Não. E aí a investigação era essa disputa, porque se eles conseguissem absolver os acusados, demonstrariam que a investigação tinha sido ruim. E aí a promotora, à época dos fatos, sairia com uma moral melhor. Então foi assim, foi o caso mais que demorou. Começou às 2 da tarde, terminou às 8 horas da manhã do dia seguinte. E foi o único caso assim, que eu vi durar tudo isso. O Newton tá dizendo que ele nunca brigou. Não, Newton, você nunca brigou. Imagina, né, Newton? Você não. Imagina. Fake news aqui não pode, né, Isa? Não pode. Não, ele brigava. Tem uma... Só para fazer um adendo aqui, tem uma colega que está falando, a Tourinho. A família judicial da minha cidade se intitula como Liga da Justiça no WhatsApp. Olha! Pois é! E aí, olha só, gente, que coisa mais esquizofrênica, né? Eu posso fazer um adendo também, Isabel? Aqui eu tenho criança, eu tenho 2 crianças e um sobrinho que... Quase 3 crianças. E eles assistem muito desenho animado. Você conversando sobre família, eu já tinha pensado nisso outras vezes, eles assistem um filme, Lilo e Stitch, que eles falam sobre família. Eles não falam família, eles falam Ohana. E Ohana pra cá, Ohana para lá. Que não importa a forma que você intitula, é a forma como você se dá. Então, se você... Ohana é muito maior do que família, porque a família seriam os laços que você tem sanguíneos. E Ohana seria muito mais do que isso. E aí a menina é uma havaiana que tem um bichinho e ela fala, você é da minha família, Ohana, porque eu considero muito você. E aí eu lembrei dessa situação que você está falando aí. Vale a pena ver o desenho. Lilo e Stitch, antigo, em que eles falam sobre Ohana e família, essa ligação, em quão grave, sério e quão grandiosa é a palavra família, sabe? Família é uma coisa muito íntima, muito ligada, e eu achei muito oportuno, assim, fazer esse link, apesar de ser um desenho. Não, tem tudo a ver, sabe? Tem um antropólogo que todo mundo costuma conhecer porque ele ia muito ao Faustão. E ele escreve no Globo, que é o Roberto da Mata. O Mata... O Mata, além dele ter coisas maravilhosas, ele tem uma distinção que é muito cara e que remete, né, a Sérgio Buarque de Holanda, essa galera que vai entender o Brasil por esse lado, que ele fala assim, a casa e a rua. Né? E como que a gente tem relações... Então, é isso que eu mostrei na tese. Assim, quando eles chamam família, eles estão puxando para as relações que a gente tem dentro de casa. E não para as relações institucionais e da impessoalidade. E se a gente pensa, né? E aí, pensando no que o Mata explica. Assim, quando a mãe fala para a gente, pega um casaco que você vai na rua, a rua é o lugar. A rua é o lugar dos é e a casa é o lugar dessa proteção, né? É o lugar é esse lugar onde a gente está em casa. Não à toa, eu sempre digo que a coisa que eu mais gosto na tese é a introdução, porque eu falo da festa de final de ano, né? As pessoas não imaginam, mas assim, onde é que você faria a festa de final de ano do seu escritório? Sim. Onde você faria a festa do seu escritório? Onde? Sei lá. Faria num clube náutico. Num clube, iria pra beira da praia, sei lá. Aqui em Cabo Frio. Entendeu? Aqui em Cabo Frio, e te chamaria, Isabel. Não, vamos fazer uma coisa assim, né? Vamos para um lugar completo. Eles faziam a festa dentro do tribunal, dentro do plenário. Ou seja, e o que isso significa? É um uso do espaço público de uma maneira privada, né? Para fazer uma festa. E assim, até aí não tem problema, mas assim, até porque a festa era muito organizada com os recursos pessoais de cada
Sim, a gente, não tinha, não era a gente, nada, total. digamos assim, não tinha nenhuma questão ética nisso, mas estou dizendo assim, qual é o significado do uso desse espaço para fazer uma festa? E o que me chamou a atenção, que eu gosto muito nessa parte da tese, é que quando eu olhei lá pelas tantas, eu olhei o final da festa, assim, e eu me dei conta que tudo, eu achava que ia ser o que o Mata chama de um ritual de inversão, que eles iam fazer todas as maluquices e deixar tudo completamente virado. Não, foi o que o Mata chamava de um ritual de reforço. A mesa do juiz continuava intacta, porque ele é o cara mais importante do lugar. A mesa do promotor, da promotora ali, do MP, só tinha doces. O que são os doces num casamento, se não a parte mais nobre da festa, né? Uhum. A bancada da defesa tinha as bebidas. E aí depois eu perguntei para um dos defensores, meu interlocutor, ele disse é porque a defensoria é uma festa. E não é festa, atenção, não é festa dizendo que é uma festa no sentido de que não faz nada. Ao contrário, é festa no sentido de que é a parte boa, a parte da defesa, a parte do bem. Da alegria. Da alegria, enquanto o MP é a parte ruim, que vai condenar, né? Então não é uma coisa assim, a gente oba-oba, ao contrário, é a coisa de que a parte da liberdade, da alegria, né? Da troca, então assim, da coisa boa, as coisas boas. Eram as bebidas, né? Tinha até um barman fazendo. E onde é que vocês acham que os lixos foram parar? Os restos, os copos? Na mesa do réu. Mentira. Na mesa Que do horror. réu. Então, isso só mostra como as pessoas interiorizam o uso daquele espaço, né? E elas reproduzem isso, as pessoas que estão ali todos os dias. Então, isso que eu tô querendo dizer, assim, que essas moralidades, elas afloram no uso daquele espaço. Isso fica muito claro, né? E o que eu ia falar, que eu tinha anotado aqui alguma coisa que era importante, eu já falei do Estado, né? Então essa festa, ela é muito simbólica, porque ela mostra o uso daquele lugar. Né? E aí que eu falei da questão do uso particular, porque no Brasil há muito essa confusão, e isso não é um privilégio do judiciário, do poder judiciário. Todos os poderes fazem uma confusão muito grande com relação ao que é público e o que é privado. Porque o Brasil tem uma ideia de público bom, se a gente pensar no que a gente lê lá nos livros de constitucional e de direito, a gente vai pensar que o público é o que é de todos, né? Porque é o que está lá. Só que na prática, a maneira como os agentes lidam com o espaço público é sempre se apropriando de uma maneira privada. Eu dou o exemplo sempre aqui no Rio, que sempre me chamou muita atenção, dos churrasquinhos na rua, né? Que quando a rua é um espaço público, mas as pessoas naquele momento se apropriam da rua, o churrasquinho, não estou falando o carrinho do churrasquinho que está vendendo, que está fazendo um comércio, eu estou falando assim, muito comum no subúrbio, né? Lá no bairro de Fátima, era muito comum, um dia de jogo, as pessoas botarem uma churrasqueira no meio da rua e começarem a assar o seu churrasco. Não era para vender o churrasco, era para assar o seu churrasco. Isso é uma apropriação privada do espaço público e que tem a ver com a nossa forma de enxergar a sociedade e o Estado. Então, é importante sempre chamar atenção para isso. Não as pessoas me dizem, Isabel, você está dizendo que no Brasil é pior, é ruim. Não, é que para a gente entender as nossas leis, as nossas regras, a maneira como nós lidamos com o processo, a maneira como nós lidamos com o direito, com o Estado, nós precisamos entender várias questões da nossa sociedade antes, porque senão a gente fica achando que é tudo, entendeu? E essa relação da família judicial com o espaço público é muito disso também. Então, quando você fala aqui é uma família, como você trouxe o exemplo do desenho, você está trazendo para o espaço privado. E estabelece outro tipo de relação nesse lugar, que é uma relação privada, né? De proximidade, de parceria. Que, por um lado, faz sentido, que são agentes que estão ali todos os dias e se conhecem, mas, por outro, é bem diferente do que a gente pensa como república, né? A nossa ideia de república é uma ideia de separação disso tudo. Então, isso vai complicando. E aí, o problema é que isso afeta a prestação jurisdicional, né? Isso afeta a maneira como a gente vai prestar justiça, como a gente vai produzir justiça. E vai afetar, no caso dos advogados, no nosso caso, a gente vai afetar a maneira como nós somos tratados.
E eu me lembro várias vezes fazendo trabalho de campo, antes do advogado chegar, como eu disse, jamais os defensores, mas sempre promotor e juiz, claramente acertando o que ia ser feito ali. Claramente. Então, assim, claramente combinando. Justamente porque o advogado também não domina. E não domina porque ele não tá ali todos os dias, não tem como ele dominar mesmo, né? Ele domina outras coisas. Ele domina as regras de processo, ele domina a maneira como o processo vai andar, ele pode ser o mais aguerrido e tudo mais, mas ele não está ali todos os dias. Então, ele não é aquele grupo que está ali todos os dias. Então, várias vezes eu vi. Não foi uma nem duas. Ah, esse advogado aí que tá vindo. Esse aí é isso, esse aí é aquilo, esse aí é aquele outro. E foi ele não é do métier, né? Como as pessoas têm costume de falar. Ah, ele não é do métier. Exatamente. E foi aí que eu cheguei na minha pesquisa de pós-doc, porque eu vi que ser advogado criminalista, e criminalista aqui entre aspas, é para dizer assim, é muitas coisas, né? Você tem um advogado criminalista, que é o cara especialista em uma coisa, o cara que faz júri, o cara que não faz júri, já começa por aí, o júri já desiguala, já faz essa distinção, porque não é todo criminalista hoje que faz júri. Que faz júri. Né? Eu me recordo de uma entrevista que eu fiz com uma grande criminalista lá de São Paulo. E ela me disse um negócio assim que me marcou muito. Ela disse assim, Isabel, ela falou, eu não gosto desse papo de direito penal econômico. Aí eu disse, e ela trabalha com direito penal econômico, um dos escritórios de São Paulo mais fortes nisso, tá? E ela disse, eu não gosto desse papo de direito penal econômico. E eu disse, por quê, doutora? Disse, porque advogado criminalista é criminalista, de tudo. Eu vou desde a porta da civil até a porta da Polícia Federal. Eu vou fazer o júri, e ela falou assim, e eu amo fazer júri, ela falou que ela aprendeu a fazer júri com o Márcio Tomás Bastos. Então ela disse, eu aprendi a fazer júri com o Márcio. E assim, o Márcio fazia questão que a gente fizesse júri, porque era lá que a gente aprendia a fazer determinado tipo de coisa. Então eu sou criminalista. Ela dizia assim, eu não faço só direito penal econômico, eu não faço só direito ambiental, né? Eu faço tudo. Uhum. Eu faço. Então, assim, essa é uma diferença que eu comecei a notar dos antigos criminalistas e dos criminalistas de hoje, né? Totalmente, que eu acho que essa coisa tem a ver com essa fetichização do mensalão, da Lava Jato e tudo mais, que os advogados criminalistas das antigas se formavam no júri, né? Se formavam como advogados neste espaço. Inclusive trabalhando, à época a gente não tinha defensoria, né? Quer dizer, aqui no Rio até tinha, mas nos outros estados demorou. Tem estado que teve defensoria agora, recentemente, né? Foi agora, não tinha. Tinha vários que não tinham. Acho que Santa Catarina foi um dos últimos. Newton, fala Santa pra gente. Catarina foi. Santa Catarina. Acho que foi Santa Catarina um dos últimos, que inclusive as universidades que faziam muitas ações penais. Então, os advogados se formavam lá. E no júri, né, que eu quero dizer. E faziam o júri, inclusive, para aprender a advogar. E aí, então, e hoje tem essa diferenciação. Não que tenha problema, mas eu tô dizendo assim, eu vi no campo isso, essa questão de como que os advogados... E aí no campo eu também fui vendo, Paraná, Santa Catarina, acho que tem uma no Goiás, viu? Então as defensorias demoraram muito tempo para serem implementadas em vários estados. E aí, então, os advogados começaram a migrar desse lugar, né? Também por várias questões. O Evandro já aponta isso. No livro do Salão dos Passos Perdidos. Ele fala assim, olha, é muito bom que a gente tenha... O Luiz Guilherme Vieira, que é um interlocutor meu muito querido, grande criminalista aqui do Rio, o Luiz ele fala, olha, tem ondas. Eu vejo que tem ondas de criminalização. Teve uma época que era crime previdenciário, teve uma época... E agora tudo é corrupção e lavagem. Então, assim... E lavagem. Agora tá na moda, né? Como se tivesse top trend aí. Exatamente, só que o Luiz, como ele já é um advogado muito experiente, tem, sei lá, 40 anos, 30 anos de carreira, 40 ele me mata, mas 30, 35, sei lá, ele fala assim, olha, eu vi essas ondas, né? Primeiro previdenciário, depois bancário, ele foi falando, ele listou lá um monte.
E hoje é essa onda da lavagem e da corrupção. Então, e lá no júri eu via que os advogados eram muito classificados. Ah, não, esse aí é não sei o quê. Esse aí é advogado que só faz milícia, outro só faz tráfico. Então, e aí o tipo de crime mudava a forma de tratamento em relação ao advogado, que é muito insano, né? Porque é uma moralização, né, de um trabalho que é mais do que necessário, né? Então, isso sempre me intrigou. E aí foi por isso que eu fui para o pós-doc pesquisar os criminalistas, a atuação dos criminalistas, porque eu falei, não é possível. Onde é que, então, os criminalistas estão hoje atuando? Foi o que eu fui estudar. Mas você queria falar de outra coisa, a gente tinha falado antes, né? Que você queria falar também do artigo. Isso, do artigo que a gente acabou mencionando ele, mas também da atuação da SEDAP. A gente tem uma comissão de prerrogativas aqui no Rio de Janeiro, em que nós auxiliamos o advogado, não na forma técnica, né, mas em caso de violação de algum tipo de prerrogativas. E eu estou, né, na função de coordenadora adjunta, juntamente com o Dr. Leonardo da Luz, e nós vimos muitos casos de violação de prerrogativas em que o próprio advogado, muitas das vezes, não percebe que ele está sendo violado em sua prerrogativa. E isso é uma questão assim, muito grave, porque ele é um leão para defender o réu, né, o acusado, o acautelado, o apenado, o colega, mas ele é um gatinho para poder elaborar sua própria defesa. E o advogado criminalista, ele é etiquetado. Isso que você está falando tem muita coerência com a verdade, que a gente vê isso no dia a dia. Ah, aquele ali, fulano, é advogado do tráfico, né? Ah, aquele outro é advogado colarinho branco, o outro é corrupção, lava-jato, e fulano da lava-jato. E essas coisas só atrapalham, né? Esse etiquetamento, normalmente o etiquetamento por si só, o label e approach atrapalha todo mundo. Mas quando vem para a advocacia, sobretudo a criminal, que já é marginalizada pela sua atuação, ele é muitas vezes confundido com seu cliente, vem trazendo mais dificuldade na atuação, sabe, do próprio desenvolvimento da profissão. E aí provavelmente você deve concordar comigo, né, dessa dificuldade do próprio advogado no dia a dia, no munus público dele, no desenvolvimento da atividade dele, encontrar tamanhas barreiras. Eu acho que isso tem algumas explicações, Letícia. Eu tenho me debruçado nesse momento, porque eu vou lecionar uma disciplina de pensamento social brasileiro esse semestre. Eu tenho me debruçado para essa formação das instituições jurídico-políticas brasileiras, que é um tema que me é muito caro. Eu fiz um curso de extensão, inclusive, sobre isso ano retrasado. Dei um curso de extensão caminhando no centro do Rio de Janeiro para entender os períodos históricos do nosso país, porque o Rio, a gente tem esse privilégio, né? A gente está no lugar onde o Brasil começou, isso é muito forte. Pois bem, eu acho que tem uma explicação muito, muito importante da gente não perder de vista, que é o fato de que as faculdades de direito no Brasil, logo depois da colônia, do Brasil colônia, elas foram criadas para criar quadros burocráticos para o Estado. Então, e era esse o discurso. O rei está levando os bacharéis de Coimbra. Precisamos criar bacharéis para os nossos cargos do Estado. Então, precisamos abrir uma faculdade de direito. Foi assim que a faculdade de direito foi criada. Então, nós não aprendemos... E até hoje, eu me recordo, em 2007 eu saí da faculdade, eu me recordo que eu era a única, exatamente a única da minha turma que levantava a mão que queria advogar. Todos os meus colegas, e eu sempre quis, eu não sei se é porque eu tenho um avô advogado, mas eu sempre quis, isso sempre foi assim, uma coisa que eu amei fazer, entendeu? Nunca deixei de, assim, as pessoas perguntam, né, eu falei no início, tu não gostou de advogar? Não, eu amo advogar. Advogar é uma coisa que eu adoro, só que a vida acadêmica foi me sugando, foi dando certo, eu fui tendo, né, sucesso, fui dando aula, fazendo pesquisa, e a coisa me levou para esse outro lado, mas assim, eu amo, eu sempre amei esse negócio de advocacia. Mas eu me lembro que isso era uma coisa que chocava com os meus colegas. Os meus colegas não queriam ser servidores públicos.
Eu sempre achei isso uma coisa muito estranha, porque qual é a ideia do profissional do direito, né? É que o cara que estuda direito, pelo menos numa sociedade de modelo liberal como a norte-americana, e não estou dizendo que a gente tem que ser liberal nem nada, mas estou dizendo de onde é que surge a ideia de um advogado, de uma pessoa que precisa entender de direitos. O Marshall, lá na Inglaterra, vai dizer que, olha, caras, é para a gente ter noção dos nossos direitos e estarmos protegidos dos abusos do Estado. Então é o contrário. E no Brasil a gente tem uma faculdade de direito que surge para criar quadros burocráticos numa idealização. E aí se soma isso na contemporaneidade uma questão de que são as questões remuneratórias, né? Se você pensar o que é ser juiz na França, cara, tem placa, venha ser juiz, igual tem aqui, venha servir ao exército, tem lá, venha ser juiz. Por quê? Porque ninguém tem assim, o sonho de uma pessoa que está estudando direito é, sei lá, é ser professor, que é a carreira mais valorizada, é ser advogado de uma mega empresa para ganhar muito dinheiro, porque é uma ideia liberal de ganhar dinheiro no mercado. Ninguém sonha, assim, essa coisa que tem aqui, essa idealização. Aqui tem uma idealização muito grande por conta dessa desigualdade, inclusive remuneratória, né? Outra coisa que é a questão da desigualdade de representação. Como se o juiz, porque a representação que as pessoas têm é que o juiz está acima. E essa representação, se a gente pensar no caso do júri, aqui no Rio especificamente, quem quiser, na minha tese eu tenho fotos disso, mas é só dar um Google também, júri no Rio de Janeiro. O júri no Rio de Janeiro, ele tem uma figura central do juiz, que viola todos os preceitos da ideia do júri. Porque o júri, quem é a centralidade do júri na concepção inglesa? Os jurados? Os jurados, é o cara mais importante, entendeu? A ideia do julgamento pelo júri é um julgamento para a comunidade, para os jurados. E aí você vem para o Brasil, o juiz ganha centralidade. Porque o Estado tem uma centralidade, né? E aí eu acho que essa ideia dos advogados não entender, assim, não... Acho que a gente não é formado... Não entenderem. Não, a gente é formado para ser servidor público. Na verdade, quando entram na faculdade de Direito é porque fez algum curso, achou interessante e achou que vai seguir uma carreira policial, de segurança pública, MP, defensoria. Defensoria ainda é um dos últimos cargos, mas normalmente magistratura acho que é o primeiro, e segundo o Ministério Público, ou algum cargo dentro do Tribunal de Justiça. Realmente, isso daí tem muito a ver. Tudo a ver. Porque é uma sociedade muito desigual também, né? Então, sujeito de classe média, né, que teve acesso a uma boa escola, ele pode passar a ganhar dinheiro garantido para o resto da sua vida e vamos combinar, se a gente pensar no judiciário, né, tem toda uma remuneração. O Thiago chegou, querido. Tem toda uma remuneração no Poder Judiciário que, se a gente pensar na população brasileira, é muito desigual. Então, as pessoas tem uma idealização desse lugar também, né? E aí eu acho que por isso que o advogado não chega nessa reflexão o que eu acho muito curioso, Letícia, eu vou te dizer também, porque se a gente pensar na quantidade de advogados que tem no Brasil, cara, era para ser uma potência essa classe e a gente conseguir tudo que a gente quisesse, entendeu? Porque é muito advogado no Brasil, muito. Só no Rio de Janeiro, mais de 200 mil. Pois é. Tu sabe que a minha OAB do Rio Grande do Sul é 72 mil e eu já acho um horror, né? Aqui é 100 e quanto? 200? Não sei quanto é que tá. Eu vou transferir para cá, vou ficar como se tivesse me formado ontem. E eles também valorizam muito isso. Quanto tempo da carteira, qual é o teu número, né, da carteira e tal. É umas coisas um pouco engraçadas do dia a dia, como se tivesse mais ou menos conhecimento. Eu acho que a experiência ajuda sim, viu? Mas ajuda. Mas é uma junção. Querida, a gente está nos momentos finais da nossa live. Realmente sempre passa rápido, ainda mais com uma pessoa tão especial como você, que eu tenho o maior carinho e admiração. Eu vou transformar esses momentos finais aí em agradecimento. Eu faço menção ainda aos que me fizeram convite pela live. Fica aí
Muito obrigado, Thaís, doutor Elias, Almina G, que está aqui participando com a gente no finalzinho, Eduardo Newton, que faz um lindo trabalho, e um beijão para você, Isabel Nunes. Obrigada, Letícia. Agradeço também. Tem um tempinho ainda para eu agradecer? Tem. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thiago também, que é um amigo muito querido, que eu admiro demais. Thaís, querida, foi um encontro muito especial conhecê-la. Eu fico à disposição de todo mundo. A minha tese está disponível publicamente, porque é um documento, inclusive, porque foi financiado com recurso público. Graças a Deus, na época, a gente ainda tinha isso. Então, fica disponível meus artigos. Eu Google, estou aí no Instagram também atendendo qualquer pedido. Excelente. Pessoal, tenham todos uma boa noite. Obrigada, Letícia. Tchau. Beijo. Nada.